E aí pessoal, beleza? Professor Leandro Palha na área, como estão? Vivos e respirando? Bora! Pessoal, parte 8 do nosso projeto, viva! Quero fazer um refinamento aqui. Antes dele criar o diretório lá no sistema, né? A partir do sistema ele altera o smb.conf e cria o diretório aqui com essa linha. Eu quero verificar se o diretório existe. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar mão de um recurso que é um código de erro que é gerado quando alguma coisa não dá errada, mas no caso aqui eu vou dar um ls seguido de um grep para verificar se um determinado diretório existe. Se o diretório existir, ele gera o código 0. Se o diretório não existir, ele vai gerar um código diferente de 0, provavelmente o código 1. Se vocês tiverem interesse nesses códigos de erro e essa variável posicional que nós vamos trabalhar agora, vocês podem dar uma olhadinha nessa tabelinha de erros aqui, nesse endereço do Aurélio Marinho Jargas, que é um cara fera em programação em Shell Script. Se a gente lembrar como é que está funcionando o nosso sistema, nós clicamos aqui na máquina que nós queremos, nós digitamos aí o nome do compartilhamento, né, todas aquelas outras informações, papapá, né, e definimos aqui embaixo o diretório, que é esse que vai me interessar hoje. Almoxarif X, eu nem me lembro mais quantos a gente criou, mas ok. E esse nome aqui que vai interessar, porque quando a gente cria um diretório novo, né, quando nós criamos aqui no sistema todas essas configurações, ele acaba criando um diretório novo. Então vamos enviar, nós criamos aqui um novo compartilhamento aqui embaixo com o diretório novo, Almoxarif X, beleza? Lá no servidor, se nós dermos um ls em /home, nós verificamos a existência desse novo arquivo, ele está aqui em cima, né? Almoxarif X. E agora vai ser a parte central aqui do que nós estamos querendo fazer. Eu vou para a raiz só para ter mais espaço para digitação. Eu vou dar o comando ls espaço /home e a saída dele é essa listagem aqui. Eu vou concatenar essa saída com o grep e vou dar como palavra-chave aquele, já até esqueci o nome, aquele, deixa eu ver de novo aqui, aquele Almoxarif X. Ok, então vamos lá. ls/home concatena com o grep espaço Almoxarif X e enter. Olha o que aconteceu. Ele na listagem ele já tinha conseguido achar o arquivo, que na verdade ele listou todos os arquivos que estão em home, e o grep dá como palavra-chave o nome do diretório, não é o arquivo, é o diretório, né? E ele exibiu aqui da listagem o item que o grep está selecionando lá com a palavra-chave. Como esse comando deu certo, ele realmente encontrou, vamos dar uma olhadinha aqui, eco, cifrão, interrogação, e o que a gente vê é o código 0, certo? Por quê? Porque ele encontrou, né? Deu um match. Agora, se nós fizermos qualquer outra coisa, digamos que com um diretório que não existe, digamos esse Almoxarif X2, ok? E podem ver que ele nem retornou a palavra, né, o nome do diretório. Se nós dermos aí o eco, cifrão, interrogação, ele retorna outro código. O 0 é totalmente certo, sem erros, e o 1 é um outro código de erro que não é o de totalmente certo, ou seja, não deu match. E se vocês quiserem, a gente pode olhar lá no Jargas, né, de novo, e ele diz aqui, né, a maioria dos erros comuns na execução. No caso, a gente pode traduzir, né, como não encontrou, certo? Beleza, então nós vamos nos aproveitar disso, vamos criar o programinha em Shell
que vai tratar dessa criação do diretório. O que a gente quer é o seguinte: se o diretório existir, não crie o diretório e avise o usuário. Vamos fazer assim essa primeira versão, ok? Vamos lá, então eu vou voltar no programa, beleza? Vou voltar no diretório que tem o nosso smb.sh, vou dar um ls, nosso smb.sh está ali, vou editá-lo, nano-l para numerar linhas, smb.sh, beleza? E lá embaixo, antes de criar o diretório, que está aqui nessa linha 41, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vou dar um if, vou abrir colchete e vou dizer assim: se o nosso cifrão interrogação, ok, for igual menos EQ a 0, fechando aqui colchete, então, then, ok, vou dar uma mensagem echo diretório já existe, ok, existe, certo? Beleza. E aí, no caso, ele vai aproveitar um diretório que já existe, ok? Caso contrário, else, ele vai aí sim dar o comando para criar o diretório, que é esse que está na linha 45, certo? Vou fechar esse bloco de if, vamos analisar com calma aqui. Se o cifrão interrogação for igual a 0, significa que o diretório existe. Se isso acontecer, ele vai dar uma mensagem: diretório já existe. Só que essa mensagem vai aparecer lá no browser, né? Então, eu vou colocar aqui uma tag H1 para ficar em algum destaque, certo? H1 vai ficar meio tosquinho, né, na saída, mas é só para a gente verificar. Depois a gente pode dar um outro tratamento. Beleza? Caso contrário, ele vai criar no diretório. Mas o importante é que, caso isso aqui ocorra realmente, ele não vai criar o diretório, vai dar essa mensagem por enquanto, mas depois a gente pode dar um outro tratamento, até criar uma página intermediária ali de HTML, enfim. Vamos pensar. Beleza, eu vou deixar assim por enquanto, Ctrl e Enter. Beleza, para salvar, Ctrl X, confirmar aqui o salvamento, ok. Vamos pensar um pouco. Vou criar um diretório à mão, mkdir line/home, ok? Para ele forçar, né, para que ele encontre realmente o diretório e não crie um novo. Vou chamar o diretório de, digamos, teste x, maiúsculo assim. Beleza. Beleza. Se eu der um ls lá em /home, lá em /home, ok. O diretório deve existir agora, certo? Ok, /x, tá aqui, ó, teste x, certo? Maiúsculo assim, joia. E vou criar dentro desse diretório, vou colocar um arquivinho lá dentro, digamos, touch, vou criar um arquivo vazio, então, /home, /test x, vou criar um arquivinho lá, digamos, t.txt, ok? Vamos criar esse arquivinho, é um arquivo vazio, né? O comando touch cria arquivos vazios, enter, beleza. Se eu der um cat agora em /home, /test x, ok? Ele mostra, acho que eu errei alguma coisa, não é cat, ls, para listar o conteúdo do diretório, perfeito. Ele mostra lá o arquivinho criado, né? Eu fiz esse arquivo só para criar uma marca, para vocês saberem que o programa não vai criar um diretório novo, tá? Ele vai, na realidade, ignorar a criação do diretório, e quando nós voltarmos aqui, vocês vão ver que o arquivo ainda está aí dentro. Então ele virou uma marquinha dentro do diretório. Beleza. O nome do diretório é teste x, ok. Vou voltar para o sistema.
Vamos rodar de novo, cliquei ali na maquininha, joia. Vou aproveitar aqui o que está aí, não vou nem me preocupar, papá, 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 vou tirar esse acento aqui, porque acento costuma zicar. E aqui sim, vamos lá, teste X, certo? Vamos lá, Ctrl menos, enviar, joia. Bom, vamos olhar aqui, ele realmente mostrou todo o arquivo e digitou aqui, né, diretório já existe, desse jeito, né, estranho aqui, porque eu não preparei para acentos. Beleza. Voltando lá no nosso servidor, se nós dermos um ls, né, teste x, pananã, olha lá, continua tudo lá, ele não apagou nada, não removeu nada, não criou diretório novo, tá tudo lá, belezinha. Agora, se nós voltarmos o nosso sistema e criarmos um diretório que não existe ainda, digamos xkkk, ok, kkkk, 4Ks, beleza. Enviar, joia, vamos lá. Ele deve ter criado uma entrada nova no smb.conf. Cadê? Papapá, tá aqui, certo? Vamos voltar, ele digitou isso aqui de novo, não sei se já estava antes, né? Deixa eu dar uma verificada lá no nosso programa. E se nós dermos um ls em /home, ele deve ter criado o diretório, não criou? xkkk? Ah, então, se ele não criou é porque deu um errinho lá no nosso arquivo. Deixa eu olhar de novo, smb.conf, .sh, deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Sudo mkdir /home cifrão vadir, aqui tá belezinha. Ok, entendi o que aconteceu aqui. O que acontece é o seguinte, como nós ao cifrão, né, interrogação, ele chama o que aconteceu de anterior que deu certo, né? Então, comando anterior. Como há outros comandos aqui, por exemplo, o comando echo que deu certo, ele gravou 0 no cifrão interrogação. Então, na realidade, nós temos que dar um jeito do comando acontecer aqui primeiro. Então, eu vou imediatamente aqui na linha 40, eu vou dar um cat, né? Ou melhor, um ls lá em /home, certo? Em /home, vou jogar o grep espaço cifrão vardir, que é o nome da variável que tem o nome do diretório. O que vai acontecer é que se o diretório existir, aí sim o ponto de interrogação ele vai ficar gravado, né, com o valor 0, certo? Caso contrário, aí ele vai ficar gravado com outro valor que não é 0, e aí sim ele vai fazer a linha 46, beleza? Eu vou deixar aberto assim e vamos ver o que acontece. Vou dar aqui um Ctrl e Enter. Vou lá no nosso sistema, certo? Vou voltar aqui, vou fazer esse teste com esse novo diretório aqui, com o final, vamos colocar aqui um final 9, enviar, vamos ver lá embaixo, ok, olha só, aquele texto, né, de diretório criado já não apareceu, certo? Deixa eu dar uma olhadinha lá no sistema, beleza, Ctrl X, ls /home, ok, e ele realmente criou aqui o teste x kkkk 9, beleza. Então agora o nosso sistema ele reconhece antes se o diretório existe ou não, e está criando, né, o novo diretório só se não tiver criado antes, certo? Então nós criamos desse jeito aqui uma espécie de proteção, né, um refinamento. Se o diretório já existir, ele não cria. Se o diretório não existir,
aí sim ele cria. Beleza? Valeu, gente. Mais um passo do projeto. Um abraço. Tchau.